Qual o seu nome? Gonçalo. Gonçalo, você autoriza a gente exibir o seu testemunho? Sim. Como é que você chegou, Gonçalo? Bem, tudo começou já desde pequeno, porque eu cresci na igreja, desde os meus 3 anos que eu cresci dentro da igreja. Só que chegando àquela idade dos 18, 19 anos, quando uma pessoa começa a pensar, começa a ver as coisas lá de fora, eu comecei-me a afastar. Eu não dei conta logo no início, mas com o tempo eu fui-me afastando, deixei de exercitar a fé e acabei por me afastar. Acabei por me envolver com outras pessoas do mundo, que não me faziam nada de mal em si, mas também não me acrescentavam em nada de bom. Então eu comecei a me envolver com eles, em termos na escola e tudo. Tudo começou nesse período da escola, em que uma pessoa já começa a pensar de outras formas. E eu... Sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, quero fazer, quero acontecer, quero curtir. Foi isso que você pensou? Sim, senhor. Eu nunca cheguei a cometer aquilo que normalmente os jovens lá fora cometem, porque, querendo ou não, desde pequeno eu já tinha aquela consciência do que é que era certo e do que é que não era. Só que querer eu queria. Só que mesmo assim dentro de mim eu não tinha força para fazer o que era errado, porque eu sabia que era errado. Só que afastei-me na mesma. E acabei por sair da igreja e, devido aos problemas que eu tinha dentro da minha casa, que eu vivia com a minha mãe na altura, havia muitos problemas financeiros. E nesses problemas financeiros chegou um momento em que eu não conseguia aguentar mais, por causa da casa onde nós vivíamos, não era uma casa na altura boa, a condição financeira também não era boa, e eu cheguei a um ponto de não aguento mais se for sair daqui. E acabei por ir viver para o meu pai, que foi o maior erro da minha vida, porque o meu pai na altura, ainda hoje, está na luta, mas ainda hoje também não é dos melhores exemplos. Só que, como eu me afastei da presença da minha mãe e do meu irmão, que são pessoas que sempre estiveram na igreja, sempre me ajudaram em termos da fé, e fui viver para um lar, um ambiente onde não tinha nada para me acrescentar de bom, onde era só discussões, onde era só brigas, onde punham para baixo, dizendo que não era nada, não ias conseguir, não falas assim comigo, não és isto ou aquilo, uma pessoa começa a ir abaixo. E com esses problemas eu comecei a entrar em princípios de depressão. E por causa disso, dos problemas de família e problemas financeiros, também nunca consegui parar num trabalho fixo, ou seja, trabalhava 1 mês, 2 meses, 3 meses, saía, ia para outra, era sempre a mesma coisa, nunca ficava fixo. Eu acabei por me envolver com aquilo que muitos jovens hoje se envolvem também, que é na internet. E neste caso a internet levou à pornografia. Ou seja, eu fiquei muito dependente disso. E ao ficar muito dependente disso, eu acabei por me refugiar nisso e, em vez de depender da ajuda das outras pessoas, eu isolei-me delas e comecei a ficar em casa dependendo só do computador. Sua vida parou? Sim, basicamente ela parou mesmo. Por mais que eu quisesse, por mais que nas alturas eu queria parar de não fazer aquilo, eu não conseguia, porque sempre que eu estava sozinho, o que eu tinha era o computador. E quando eu ia para o computador, era aquilo que surgia, querendo ou não, hoje eu sei que era um mal que fazia aquilo surgir, mas era naquilo que eu me refugiava. Era dali que eu, entre aspas, tirava a minha força, mas depois disso acontecer, eu logo via que era pior. Só que mesmo assim, tendo essa consciência, era sempre a mesma coisa. Até que houve uma altura que, dentro da casa do meu pai, na altura, nós chegámos a uma briga que quase nós partimos para a violência. E por causa dessa situação, sabendo o que eu sabia desde pequeno, chegou a essa situação, eu tipo, mas o que é que se está a passar? Então eu disse, olha, pai, eu vou-me embora, vou voltar para o pé da minha mãe, porque não lhe disse ele diretamente, porque no caso ele naquela altura não era uma boa influência, e a minha mãe era a boa influência. Então eu fui para o pé outra vez da minha mãe. E aí foi o processo em que eu comecei a voltar, não consegui logo, porque também houve um período daquilo que talvez muitos aqui não considerem, que é a questão do conseguir falar com Deus. Por causa da minha consciência estar tão pesada, daquilo tudo que eu fazia, ser um peso tão grande na minha consciência, até o simples facto de eu me querer dirigir a Deus, de fazer uma oração, eu não conseguia. Porque quando eu ia tentar, eu não conseguia, vinha logo aquele peso da consciência. E eu lembrava-me sempre, então, mas eu na altura que estava na igreja, eu falava com Deus tão tranquilamente, eu conseguia falar diretamente, e isso foi a maior dificuldade, conseguir voltar a praticar aquilo que eu conseguia praticar na altura. E ao voltar para a igreja, isto foi com insistências entre aspas, com convites da minha mãe, convites do meu irmão, assim, vulgarmente, não tentando insistir, porque quanto mais insistiam, menos eu queria. Até que chegou um momento em que eu vi que a minha situação não podia mais estar daquele jeito e eu comecei a voltar para a igreja. Ao voltar para a igreja não mudou logo, porque quando eu voltei, muitos veem também hoje em dia as pessoas a voltar, sentam-se lá atrás, não falam com ninguém, isolam-se. Envergonhados, né? Sim, as pessoas não sabem, mas é isso que se sente. Mas depois a Força Jovem também ao tempo, isto óbvio estou a reduzir aqui, mas ao tempo eu fui-me envolvendo com os jovens da Força Jovem e, querendo ou não, eu fui recuperando aquilo que eu tinha perdido. Ou seja, a força, a vontade, voltei a sonhar, que era algo que eu já não conseguia, porque sempre que eu sonhava, eu dizia, eu não consigo, por causa do peso que eu tinha na consciência, eu voltei a conseguir voltar a sonhar, voltei a trabalhar, voltei a conseguir fazer aquilo que eu antes não conseguia. Em termos de trabalho, hoje, querendo ou não, para muitos pode não ser nada, mas hoje estou efetivo, não tenho problemas nenhum, já não sou despedido nem nada. Não é mais de 1 mês e meio. Não, agora já está mais que efetivo. Só sai se eu quiser. O vício, os pensamentos negativos. Não, pensamentos negativos não há. Eles vêm.
querendo ou não, eu não posso impedir os pensamentos. Só que eu também tenho a consciência no que é que eu tenho de refugiar, na onde é que eu tenho que tirar a força. Então eu acabo por ter a força para vencer esses pensamentos. Os vícios também não têm mais. Eu não vou estar aqui a mentir a dizer que não há situações para uma pessoa voltar a cometer aquilo que cometeu. Porque há, e sempre vai haver. Sempre vai haver propostas, né? Sugestões. Sempre vai haver. E é aquela coisa, ainda que, isto é o meu conselho, ainda que uma pessoa caia ou entre nesse pecado, ela não pode permanecer ali. Porque se ela sabe que errou, então ela também tem a condição de saber no que é que ela errou e lutar para mudar. Então foi isso que eu fiz. Sempre que eu falhava, sempre que eu errava, eu não queria. Mas é aquela coisa, quando uma pessoa quer largar o vício, não é de um momento para o outro. A pessoa vai lutando, mas a carne está sempre ali. Enquanto a carne está mais forte, a carne vai ter sempre uma superioridade àquilo que nós queremos no espírito. Só que com a insistência da minha parte contra aquilo que a minha carne queria, eu acabei por conseguir largar isso tudo. Então hoje estou aqui, até a questão de eu estar aqui à frente destes jovens todos a falar, o facto de já não ter aquela timidez que eu tinha, aqueles complexos que eu tinha, já prova tudo isso. Cantou hoje, né, também? Tem um talento extraordinário. Agora, que bacana, né? Você vê que uma atitude, uma decisão de não permanecer caído. O cair é sujeito a todos. O errar, olha para mim, todos nós estamos sujeitos a errar. Só que ele falou uma coisa interessante, a consciência de não permanecer caído, não permanecer no erro. Você sabia que todos os seres humanos são fracos? Você sabia que todo mundo é fraco? Sabia ou não sabia, gente? Todos nós somos fracos, todos. Mas nós é quem decidimos se vamos nos deixar levar pela fraqueza, nos deixar vencer pela fraqueza, ou se vamos ser mais fortes do que aquela fraqueza. No caso, as fraquezas que ele tinha, quando ele começou a usar a fé, obedecer a palavra de Deus, ele passou a se tornar mais forte que as fraquezas e venceu. E é isso que você tem que fazer. Hoje está diferente. Sim, senhor. Liberto. Sim, senhor. Deus te abençoe. Parabéns, tá?